De costume, a gente sempre inicia os trabalhos com uma prece. Então vamos sedimentando essa paz, essa harmonia em nossos corações e através da prece vamos orar ao Pai, agradecendo a Ele uma vez mais essa oportunidade, a Jesus, nosso Mestre, aos benfeitores amigos, o nosso anjo da guarda, às entidades das falanges de Francisco, protetor espiritual desta casa, que estão nos ofertando uma vez mais, então, este momento de estarmos aqui, que possamos levar esse ensinamento para o nosso dia a dia, para o nosso aprimoramento moral. E assim pedimos humildemente permissão para iniciarmos a tarefa, que assim seja. Dando continuidade, então, ao nosso estudo do Evangelho, nós estamos encerrando o capítulo 11, que é de amar ao próximo como a si mesmo, e vamos hoje tentar compreender um pouco mais sobre a caridade para com os criminosos. Para isso, eu vou ler aqui então o Evangelho e depois vamos tentar compreender como poderíamos fazer essa caridade. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Deve existir entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se se arrependerem, como a vós mesmo pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensais que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração? Porque frequentemente eles não conhecem Deus como conheceis, ele lhes será pedido menos que vós. Não julgueis, não julgueis, meus caros amigos, porque o julgamento que fizerdes vos será aplicado mais severamente ainda. E tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, pureza, e que o mundo não considera sequer com faltas leves ou pequenas? A verdadeira caridade não consiste somente na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação com as quais podeis acompanhá-la. Não é só isso o que Deus exige de vós. A caridade sublime ensinada por Jesus consiste também na benevolência concedida sempre e em todas as coisas ao vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa sublime virtude sobre muitos seres que não precisam de esmolas e que palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Os tempos estão próximos, digo ainda, em que a fraternidade reinará nesse globo. A lei do Cristo é a que regerá os homens, e só ela será o freio e a esperança. Conduzirá as almas às moradas bem-aventuradas. Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo Pai. Não façais diferença entre os outros infelizes, porque é Deus quem quer que todos sejam iguais. Portanto, não desprezeis ninguém. Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós, a fim de que vos sirvam de ensinamento. Logo, quando os homens forem conduzidos às verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade desses ensinamentos, e todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados nos mundos inferiores, de acordo com as suas tendências. Deveis àqueles de quem fala o socorro de vossas preces, é a verdadeira caridade. Não é preciso dizer de um criminoso, é um miserável, é preciso expurgá-lo da terra. A morte que se lhe inflige é muito suave para um ser dessa espécie. Não é assim que deveis falar. Olhai o vosso modelo Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz perto de si? Lamentá-lo-ia, ou consideraria como um doente bem miserável, ele estenderia a mão. Não podeis fazer isso, em realidade, mas pelo menos podeis orar por ele. Assistir seu espírito durante alguns instantes que deve ainda passar sobre a vossa terra. O arrependimento pode tocar-lhe o coração, se orardes com fé. Ele é o vosso próximo como o melhor dentre os homens. Sua alma, transviada e revoltada, foi criada, como a vossa, para se aperfeiçoar, ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. Elizabeth da França, Havre, 1862. Tem o número 15 aqui, que é a pergunta, que depois, se der, eu vou lê-la, para nós dissertarmos um pouco mais. As palavras do Evangelho são sábias, né? Mas nós já temos dificuldades em amar os que nos são chegados, os nossos próximos, né? Aqueles que nós escolhemos para viver com a gente. Como nós vamos sedimentar, então, esse amor para com aqueles que nos causam alguma espécie de dano, uma falta, né? Nem estou falando de um crime mas uma falta em si. Nós somos orgulhosos, arrogantes, né? Meio prepotentes, nós ainda somos um pouco egoístas, né? E para nós entendermos então isso, eu peguei um texto da Joana de Ângeles e vou dar uma lida aqui para a gente tentar introspectar esse conhecimento, esse aprendizado e tentar contextualizar ele no nosso dia a dia. Então ela traz a seguinte mensagem:
Verdadeira conspiração, programa que se transmite de incauto a incauto, propalando ceptismo e negação. Religiosos em desalinho, combatendo afirmações imortalistas que foram auridas nas fontes da sobrevivência. Pesquisadores honestos em teimosa dúvida, engendrando teorias fascinantes e complexas, para fugirem à realidade da vida extrafísica. Indiferentes zombando das respeitáveis conquistas alcançadas no campo da informação espiritual, como se estivessem indenes à desencarnação e, consequentemente, ao prosseguimento da vida. Pedem provas novas, exigem fatos atuais, preocupam-se e esperam que os outros lhe ofertem fatos probantes sobre a imortalidade, a comunicabilidade e a reencarnação dos espíritos, enquanto eles apenas negam, somente negam, sem provarem a validade de tal sistemática negação. Cômodos cooperam com a desordem que irrompe alarmante. Apaixonados, assulam os instintos e as paixões da personalidade infeliz. Neutros, pedem para a indiferença, numa neutralidade de nihilistas, dizendo aguardarem resultados. Continua tu, ó honesto labor da fé, penetrando cada vez mais as lições valiosas e consoladoras do Espiritismo libertador. Aqueles espíritos que engendram dificuldades e criam cisânia, sempre os ouve. Alguns, então, invariavelmente contam. As próprias mazelas somente lhes permitem ver o que lhes apraz e convém. Não evitarão, entretanto, a viagem através da porta do túmulo. Conhecerão de perto a realidade e despertarão como ocorrerá contigo mesmo. Confia, portanto, e ama, servindo sem cansaço, vinculado ao ideal de fé que te irmana a todos os homens, e ajuda-os. Se outro socorro não lhes puder oferecer, ora por eles, compreende-os, pois que, embora não te reconheçam, também necessitam de ti. Se parecer-te difícil essa atitude, repete mentalmente como fez Jesus, perdoando-os ao clamar. Eles não sabem o que fazem, Pai, perdoa-os. E prossegue tranquilo. Do livro Celeiro de Bênçãos, do nosso querido irmão Divaldo Pereira Franco, psicografia de Joana de Ângeles. Lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga os benfeitores espirituais com a seguinte pergunta: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Veja bem, caridade vem do latim caritas, quer dizer amor, né? Vem de caros, quer dizer caro, de alto valor, digno de apreço, de amor. Identifica-se hoje frequentemente a caridade como um afeto piegas que se traduz por gestos de assistência paternalista, ou seja, caridade material. Vou lá, dou dinheiro, dou a sopa, dou o pão, mas e a caridade aquela que Jesus se referia e Kardec pergunta aqui agora para os benfeitores espirituais? O que seria? Então eles respondem para Kardec. Benevolência, beneficência para com todos. Para com todos. Olha bem que magnânimo, para com todos. Não só com aqueles que a gente gosta, né? Aí fica fácil. Eu amar meu filho, minha esposa, aí tem uma discussões, mas não vamos entrar no mérito. Indulgência para com as faltas alheias, quer dizer, não julgar, não apontar o dedo. Indulgente para com todos. Perdão das ofensas para com todos. E Emmanuel nos traz uma seguinte frase, já não é aqui do Livro dos Espíritos, mas é uma frase de Emmanuel. A caridade é a lei de amor, colocada em ação por todo mundo, onde a gente deve amar incessantemente a todos. É difícil? É difícil. É complicado? É complicado. Um amigo meu diz assim, Bertelli, mas ser espírita não é fácil. A gente está sendo toda hora cobrado. E realmente, a gente está sendo toda hora cobrado, porque a gente não tinha conhecimento, e a partir do momento que a gente adquire conhecimento, a gente passa a ser cobrado. Primeiro pela nossa consciência, e depois por aquelas pessoas que conhecem a gente. Ah, mas você é espírita, então... Não, nós espíritas temos que dar o exemplo para nós mesmos. Né? Temos então que praticar a benevolência, a beneficência, a indulgência e o perdão sempre com a lei de amor debaixo do braço. Aí fica um pouquinho mais fácil. Claro, existem os níveis de aplicação dessa lei de amor e os níveis de aplicação dessa caridade. Nós estamos em um estágio evolutivo. Talvez nós não vamos conseguir amar um criminoso, mas, como diz o Evangelho, temos que tentar aplicar ao máximo na prática esse amor. Fazendo o quê? A gente não vai conseguir abraçar um criminoso, dizer que ama ele, né? Não vai conseguir fazer isso. Não está no nosso magnetismo ainda, que está adormecido para esse grau de amor. Mas nós podemos orar por ele, não sentir raiva dele, vibrar, como Jesus dizia assim, ore, vibre, pense positivo em relação a esse irmão. Não fale mal. Não esquecendo que a caridade está nos gestos que vêm do coração.
Então, se eu orar, se eu vibrar, fazer uma prece, se eu for tolerante com ele, se eu for fraterno com ele, se eu orientar essa pessoa, então eu não preciso ir lá defender. A gente compreende assim uma certa noção de caridade para com quem não é do nosso meio. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37, Lucas narra a história de um homem que descia de Jerusalém para Jericó. É a famosa parábola do bom samaritano. Estão lembrados? Então, esse homem descia, os ladrões atacaram um cidadão lá, despojaram ele, roubaram, cobriram-lhe ele, deram-lhe uma surra nele, deixaram ele todo ferido, todo machucado e se foram, deixando ele quase morto lá deitado. Aconteceu que logo em seguida descia um sacerdote pelo mesmo caminho. Tendo percebido que o homem estava deitado, o que o sacerdote fez? Atravessou para o outro lado, como se não fosse com ele. Logo depois vinha um levita, que também olhou, desconsiderou e passou para o outro lado, foi embora. Mais tarde vinha um samaritano que viajava por aquele caminho. E aí o samaritano, vendo a situação desse homem, compaixão teve por ele, misericórdia, se aproximou dele, derramou óleo, vinho nas feridas, enfaixou-as, e aí colocou ele sobre o seu cavalo, seu animal de transporte, e levou até uma hospedaria. Chegando lá, ele falou com o dono da hospedagem: olha, eu quero que você cuide desse homem, estou te dando tanto aqui em dinheiro, e quando eu voltar, no meu regresso, se por acaso faltou alguma coisa, eu vou te restituir. Então a caridade está simbolizada na ação do samaritano, que embora menos esclarecido que o levita e que o sacerdote, o que ele fez? Ele aplicou a lei de amor. Ele ajudou aquele cidadão que estava lá, que tinha sido roubado, pilhado, surrado pelos malfeitores. Ele não julgou os malfeitores, não falou nada dos malfeitores, não quis saber quem era, mas ajudou aquele homem que estava precisando de auxílio. Temos um outro exemplo no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a pergunta ali que prossegue nesse final desse capítulo 11, onde é feito um questionamento. Devemos arriscar a vida para salvar um criminoso? Então, o Evangelho nos responde com a seguinte situação: o devotamento é cego. Lembra daquela frase? Fazer o bem não importa a quem, e sem olhar a quem. O importante é fazer o bem. Então, nós temos que fazer o bem, sem esperar algo em troca. Não é barganha. Senão fica fácil. Eu vou fazer o bem, mas eu vou receber alguma coisa em troca. Se nós fizermos isso, e por acaso esse irmão, esse cidadão, não aproveitou a oportunidade de cometer um delito, é por conta dele. Livre-arbítrio dele. Ele vai responder por isso, não nós. Nós fizemos a nossa parte. Agora, se ele não aproveitar, problema dele. Tem mais uma outra situação. O que pensar de um criminoso que atentou contra a vida de um parente, de um filho? Porque é fácil a gente falar quando não está cerceando, não está apertando o nosso calo. Quando é com os outros é fácil. Não, tem que perdoar. Esse perdoar que se refere aqui o Evangelho não é o esquecimento. Nós não vamos esquecer. Jamais vamos esquecer. O que nós temos que ter de entendimento é que nada acontece sem Deus estar sabendo. Tudo acontece por algum motivo. Não cabe a nós aqui ficarmos agora procurando resposta para o que aconteceu, mas cabe nós analisarmos. Não vamos justificar o ato do criminoso, não é isso que a gente quer. Muito pelo contrário, existem as leis para isso. Então, se ele cometeu um crime, ele vai ser julgado. Mas nós, como é que nós podemos entender isso? O que pensar desse criminoso? Aí eu tenho uma historinha. O exemplo de uma historinha aqui que vem bem a calhar o assunto. Um advogado, trabalhou vários anos, né? Aí se aposentou, resolveu escrever um livro contra o espiritismo, contra os espíritas. E ele escreveu esse livro aí e tal, e o livro estava pronto. Ele morava numa chácara e todo dia ele ia pegar a neta dele que tinha 6 anos na escola. E nesse dia não foi diferente. Aí ele estava indo pegar a netinha dele de carro e tal, e colégio, sabe como é que é, né? A criançada sai correndo para um lado e para o outro, não olha para o lado, e a menininha veio correndo e infelizmente enroscou o vestido dela na roda e ela acabou passando por cima da menina. Só reconheceram ela pelo vestido. Enfim, pronto. Um crime. Perante os olhos da sociedade, um assassinato. Mesmo sem intenção, mas um crime. Aí ele pegou a neta dele, voltou para casa e tal, e aquilo ficou na cabeça dele, e ele, vou ter que ir lá. E aí ele pegou e foi lá no velório. A família era humilde, né? Tava velando a menina dentro da própria casa. Tava o pai e a mãe. Aí ele chegou, uma música tranquila, o pessoal, né? Claro, chorando, sentindo e tal.
mas todo mundo tranquilo, conversando, uma paz assim, uma tranquilidade, uma harmonia no ambiente. Ele estranhou aquilo, aí se sentou. Aí ninguém veio falar com ele. E ele, claro, todo mundo sabia que ele tinha sido o responsável pela morte da criança. E ele ficou ali, já era passado, adiantada a hora, em torno de 22 horas, ele foi conversar com o pai da menina. Diz, olha, eu sou advogado, já providenciei tudo, vocês não vão se incomodar com nada, não vão gastar nada, é tudo por minha conta. E assim e tal. Daí o pai disse, não, calma, vamos entrar ali na outra sala, vamos conversar com mais calma aí, longe do pessoal e tal. E aí nisso chegou a esposa, né, e ele continuou com aquele fato, né. Daí a esposa disse, não, o senhor não nos deve nada, o senhor pode ficar tranquilo, tá tudo certo. Aí ele estranhou, né, mas como assim, tudo certo, tranquilo? Me sinto culpado? Não tenha, não se sinta culpado, não tenha esse pensamento. A gente compreende, a gente sabe, né? É uma dor muito forte, eu tô chorosa, tô triste, meu esposo também, a gente perdeu uma pessoa que a gente amava e tal, mas a gente compreende isso. Aí eles estão assim,